O nosso quadradinho de hoje é especial e você vai acompanhar as matérias de destaque de 2024. Vamos relembrar o projeto social do Sol Nascente, que ensina corte e costura para mulheres terem sua própria renda. Os apaixonados por cães vão se encantar com a história do Caramelo, que tem ajudado no tratamento de pacientes do CAPS. E você sabia que a goiaba é a fruta mais produzida aqui no DF? Para fechar com chave de ouro, fique com o som da banda Biquíni. É agora, no nosso quadradinho. Você já ouviu falar em reciclagem de jeans? Mulheres do Sol Nascente aprenderam a transformar peças que seriam descartadas em lindas roupas para venda. É a grife Raízes do Sol, fruto de um projeto social muito bacana. Confira. A ideia surgiu em 2006, quando a gente assumiu a instituição, né? Então, assim, na época, eu comecei a ensinar o que eu sabia, né? Passar para as meninas da comunidade, eu vi a necessidade e a carência das mulheres, né? Que nos procurava dentro da instituição. Então, eu resolvi começar um projeto diferenciado, que era a capacitação com mulheres, né? Dando a elas a verdadeira cidadania, que era através do trabalho. Então, que elas poderiam ir além de ser uma dona de casa, né? Então, assim, eu falo que o carro-chefe da instituição é a costura, porque costurar é uma arte, né? Então, todos nós somos um artista. Quando veio a pandemia, o mundo parou e a gente ficou de braços e pés, o mundo, né? Atados, né? E aí surgiu a necessidade da gente fazer algo, que a gente não poderia, a pandemia estava ali matando as pessoas, mas a gente tinha que comer, tinha que sobreviver. E a gente tinha terminado um curso com 16 mulheres. E essas mulheres vieram me procurar, né? Procurou a instituição, estar passando por dificuldade. Eu chamei elas para a gente fazer um ecobags, né? Que a gente tinha muito, na época, tinha muita doação de jeans e lona. Veio a ideia de eu sugerir para elas virem a gente criar ecobags para vender para a própria comunidade. Trabalhava fechada na Asa Norte, na época eu era cozinheira. Só que o nosso chefe, nosso patrão, parou, né, fechou por uns tempos por causa da pandemia. Nesse tempo aí eu comecei a ir lá de Lamar para fazer, para trabalhar, né, ser voluntário também, né, trabalhar na produção das máscaras. Aí comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a fazer bolso, pra gente ter uma rendinha, né? Naquele ano a gente vendeu mais de 6.000 ecobags, né? Com isso a gente pôde assegurar o salário dessas mulheres, dessas 16 mulheres. Quando foi no final do ano seguinte, a gente teve a ideia de montar uma grife, né? E aí a gente montou a grife, que a gente poderia também ir além das ecobags, né? E aí a gente e criou a marca Raízes do Sol, que significa a guerra, né? As mulheres que não se deixaram abater naquele momento de tanta tristeza que o mundo vivia de luto, né? Então, assim, elas foram à luta, né? E a gente conseguiu gerar renda, né? Foi uma vitória muito grande. Eu fui crescendo no projeto com ela, aí eu pude comprar minhas máquinas também, eu tenho o meu lugarzinho de eu fazer meus concertos, né? Graças a Deus e a graça a ela, né, também, que me ajudou muito. O projeto deu tão certo que no ano seguinte a gente
foi contratado pelo Instituto CIA, a gente fez o primeiro desfile em plena pandemia e aí só foi subindo, né? A gente fez também uma parceria com o Costurando Sonho de São Paulo e aí assim a gente foi, e aí fomos ganhando o mundo, né? Fomos reconhecidos pela ONU, né? Aí a gente foi para outros países. E aí, hoje estamos aqui, né? Ampliando o espaço, né? E o Raízes do Sol, graças a Deus, só crescendo. Que é o reaproveitamento do jeans, que é o segundo maior poluente do planeta, e o plástico, né? Que é a lona, né? Que na verdade é o primeiro, né? E aí a gente consegue fazer peças belíssimas, né? Transformadas do lixo ao luxo. Isso aqui são as nossas mochilas, que elas são feitas através do jeans reutilizável. E a gente tem algumas parcerias com algumas empresas, como a Neo Energia, que nos doou o uniforme, nós fizemos a higienização e transformamos na mochila, que eles compram para doar para os funcionários. A gente teve também a parceria com a Força Nacional, que doou os uniformes e a gente transformou nas bolsas e necessaires, reaproveitando o material que seria incinerado. São 50 mulheres agraciadas dentro do projeto. Nós temos bolsa também, a gente tem um apoio hoje. Temos a bolsa, essas mulheres saem de casa, né, para tentar uma nova profissão. E aí a gente ensina, muitas delas não sabiam nem enfiar a linha na agulha, né? E aí vocês já estão vendo aí, ó, já estão fazendo maravilhas aí, já estão produzindo bolsas, ecobags também, né? E agora jaquetas também. Então, assim, é passo a passo, aí a gente está alcançando o nosso quadrado. Para a gente é uma honra, né? Estar aqui representando, né, e falando em nome dessas mulheres aqui do Sol Nascente, que infelizmente é conhecida como a maior favela, né? Assim, não é um título que todo mundo queria. Mas, enfim, a maior favela a gente fala que tem pessoas, né? A gente mostra, né? Mulheres aguerridas, mulheres, né, guerreiras que todo dia não fogem à luta. Então aqui é possível, sim, os bons frutos saírem daqui. O Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS do Riacho Fundo, ganhou forças com a chegada de um cachorro que vivia nas ruas, o Caramelo. Ele conquistou o coração de pacientes e servidores. O cão passou a participar de quase todas as atividades e tem ajudado no tratamento por lá. Quando ele chegou, eu vi exatamente onde ele estava, na entrada do CAPS. E eu cheguei a perguntar para ele: oi, você quer ser meu amigo? E aí ele grunhou. E aí eu me encantei, né? Vem cá, meu amigo, vem. E aí devagar ele foi me seguindo, onde eu entrava ele estava entrando, já fui dando comida, água, carinho, né? E os pacientes também. E aí os pacientes foram vendo que ele chegava na hora das atividades. Então ele chegava exatamente quando ele vinha que tinha um núcleo de pessoas ali envolvidas, que ele gosta de gente, Caramelo gosta de gente. A Cris foi quem achou o Caramelo na rua, na verdade, trouxe pra cá mais ou menos, né? Ele meio que veio sozinho, não foi isso, Cris? A gente, isso. Como é que foi essa história? Olha, a gente vinha a gente veio trabalhar, ele estava lá na parada, né? Aí ele acompanhou a gente até aqui no CAP. Aí veio caminhando, vai ficando por aqui. Aí acostumou ali com a caça, ó. Foi ficando aqui, aí todo mundo pegou a mão por ele, né? Ele não chegou aqui magro, feio. Agora hoje dia que ele tá bonito, ó. Chegou aqui todo maltratado. Mas ele andou bastante, Andou. porque o caminho que vocês fazem É longe. não é muito perto, né? É, não, caminhadinha boa. E ele mesmo, desnutrido, Veio com nós, acompanha a gente até aqui. Então, na verdade, não foi você que escolheu o Caramelo. Não. Ele que escolheu você, eu acho, né? Ele que veio, isso, ele que me escolheu. A casinha dele, ele ganhou da turma Caramelo, que é uma turma de terapeutas da Secretaria de Saúde. E a turminha juntou, ajudou na compra da casinha. Aí teve agora um momento também que a gente enfatizou umas vacinas mais resistentes para ele,
né? Ele tem a consulta periódica com o veterinário, essa turma também ajuda. Né? Eles estão sempre envolvidos, a gente compra ração junto. E o Caramelo, ele foi conquistando. A gente está aqui, de repente o paciente chega com um sachêzinho para ele. A gente tem áudios de paciente que chega chorando. Hoje ele não está aqui, não. Aí a gente fala, não, ele saiu para tomar banho. E chora, né? E fala, não, mas cadê o Caramelo? Então, assim, o Caramelo, ele fez um vínculo de amizades com os pacientes, com os servidores, né? De todas as categorias. Tem um momento, por exemplo, da automassagem, nós fazemos uma roda, ele fica ali incluso naquela roda. Aí eu aqueço minhas mãos. E eu também, nesse ponto aqui, eu vou devagarzinho, aí eu sinto o ponto da angústia, que existe. Quando alguém fala assim, tá doendo? Tá doendo. 1, 2, 3. Formalmente, ele já é o nosso cão-terapeuta, né? Vacinado, precisa ser um animal dócil, né? Um animal que gosta de pessoas. E assim, o Caramelo, ele vem com essa bagagem e ele sabe os horários de funcionamento do CAPS, certinho, ele sabe. O horário da reunião técnica, ele está lá comparecendo. Uma das atividades oferecidas aqui pelo CAPS é o banho. Aqui o Paulinho está aqui com a camisa, o banho de floresta que eles fazem, né, Cássia? Como é que é esse banho de floresta? E o Caramelo também faz parte. Qual que é o dever dele aí? A tarefa dele. Então, o Caramelo, ele nos acompanha todo o trajeto. Desde o início, né, a gente começa numa caminhada ecológica, dentro da mata mesmo, dentro de uma floresta que aqui nós temos. Vamos lá, então. O Caramelo vai abrindo o caminho aqui pra gente. Ele já vai fazendo a segurança também, né, Cássia? Sim! Chama aí, vamos ver se ele vem. Caramelo! Ah lá, apareceu. Vai bem. Corre! Durante a trilha aqui que vocês estão fazendo, você vai falando com o pessoal? Não, na trilha a gente faz silêncio. Silêncio total. É porque é para ativar os 5 sentidos mesmo. Aí no máximo a gente abraça as árvores, pega nas águas. Teve paciente que realmente chegou, olha, eu tava cabisbaixo, tava triste, bem deprimido, vim aqui para rever minhas medicações. E aí me deparei com um Caramelo aqui na sala de acolhimento, e ele veio, se entrosou. E no outro dia eu estava preparado para fazer atividade, porque eu sabia que ele estava na atividade, né? Por exemplo, na sexta-feira, na terapia comunitária, todas as rodas de terapia das 10 horas da manhã, ele participa. Então tem paciente que vem, ai, cadê o Caramelo? Cadê o Caramelo? Vem com aquela perguntinha. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito acanhada, né? Sem conversar com as pessoas, sem querer falar com ninguém, né? E quietinha no meu cantinho, assim, sentava, né? Não tinha muita vontade também, não, de vir pro CAPS. Eu vinha pro CAPS, mas porque eu tinha que vir mesmo, porque eu preciso ser curada, né? Aí o Caramelo apareceu de repente aqui, né? Aí quando o Caramelo apareceu, aí a gente viu, e ele vinha, de onde veio esse cachorro? E aí ele vinha onde a gente estava e sentava e ficava e pedia assim, como se estivesse falando comigo alguma coisa, entendeu? Que aconteceu. E aí foi ficando com a gente foi pegando esse amor, esse carinho com ele, entendeu? E aí a gente não consegue mais ficar sem ele. Eu quero vir sempre. No próximo bloco, saiba mais sobre a produção de goiaba aqui no DF e se prepare para relembrar os grandes sucessos da banda Biquíni. É já já! Você sabia que a goiaba é a fruta mais produzida aqui no Distrito Federal? São 5 variedades do produto e eles chegam fresquinhos à mesa de consumidores de todo o país. Nós vamos conhecer uma das propriedades produtoras e te mostramos tudo a partir de agora. Comprei isso aqui,
já tem há mais ou menos uns 15, 16 anos. Aí por aí eu comecei a plantar goiaba e trabalhar com ela. Você já está tendo aqui uns 15 anos disso aqui. E por aí está indo de jeito aí, tem que estar aprendendo cada dia mais. Como é que é para vocês plantar goiaba e ser um dos principais produtores aqui de Braslândia, né? Uma fruta que é a principal daqui do DF, né? Uai, pra gente é gratificante poder plantar, cultivar e poder, assim, fazer todo um processo para poder colher goiabas de qualidade, né? Para poder estar chegando à mesa do consumidor. E também é satisfatório para a gente, porque a gente sabe que as pessoas vão estar consumindo um produto de qualidade, né? Quanto de goiaba que vocês produzem aí por ano? Uai, por safra, a gente produz em torno de, tipo assim, 5.000 caixas, né? E a colheita é manual mesmo? Manual mesmo. Como é que é esse processo? Vocês acordam cedo, tem o dia certo para colher? Uai, a gente acorda aqui em torno de 6 horas, né? Já preparar, se ajeitar para poder a gente vir, para poder estar iniciando a colheita, entendeu? Aí a gente não tem um horário assim específico para parar, geralmente é 5 horas, né? Que é o horário que a gente está encerrando. Aí a gente começa a preparar e a fazer a separação, que é para poder estar mandando para a Ceasa e para a feira do produtor. Meus clientes principais são aqui de Brasília e Goiânia, Mato Grosso. Estou mandando muita goiaba para lá. Terminou o processo de colheita da goiaba, aí vem o processo da poda. Você vai podar ela, de novo ela vai brotar, você vai cuidar dela 6 meses para poder chegar desse jeito aí, ó. Você está vendo o início de uma safra. Quando terminar essa safra aqui, aí eles entram com a poda, né, para poder estar iniciando uma nova safra, porque através da poda é que você vai obter qualidade nos frutos. A Emater, ela dá assistência ao produtor rural de uma maneira geral, né? Então a gente tem essa parte de atendimento para o produtor na área de controle de plantas, controle de doenças, né? Controle de plantas daninhas, né? Todo ano a gente tenta melhorar. Através da Emater, a gente mesmo, isso que eu falei para você, a gente troca ideia, né? Hoje, assim, a cultura da goiaba, né? É uma fruta, hoje, a fruta mais produzida no DF. E a concentração maior dos plantios de goiabas são aqui em Braslândia. Hoje a goiaba, nós temos uma área plantada de em torno de uns 412 hectares. A previsão é que se tem uma área hoje de colheita de 7.000 toneladas, é o que está sendo previsto. E a gente está vendo que está crescendo bastante essa área da fruticultura, né? Que o produtor está indo mais para essa área da fruticultura agora, né? Aqui eu tenho 2 qualidades de goiaba, variedades, são tailandesa e cortibel. Essa aqui dá farra de 800 gramas, mas até de 1,2 kg já tirei. Quase 40 anos de carreira e muitos sucessos. Biquíni Cavadão, ou melhor, a banda Biquíni, como agora é chamada, segue arrastando multidões por onde passa. Nós conversamos com o vocalista do grupo e relembramos as canções que marcaram época. Não é humano, depende de quem erra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. A banda Biquíni já esteve aqui na nossa cidade para tocar mais de 30 vezes. E eu estou aqui com o Bruno Gouveia, que é o vocalista da banda Biquíni. Muito bem-vindo ao nosso quadradinho, Bruno. Tudo bem, Como é Dani? que é tocar, então, aqui para o público de Brasília? Brasília que já foi considerada aí a capital do rock. Eu acho que continua sendo, né? Assim, eu acho que Brasília é a capital do rock, não tem para ninguém. E é justamente com esse título, né, que quando a gente vem para cá, a gente vem com uma expectativa sempre muito boa. E vocês começaram muito cedo, né, Bruno? A banda, na verdade, vocês tinham 18 anos, né? Praticamente. Se conheceram no colégio ali, como é que foi isso? Já formar uma banda e já explodir, né? Porque já teve essa explosão aí com o Tédio, né? Que foi o primeiro grande sucesso.
Eu tenho que te dizer que foi uma coisa inesperada. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. E foi, na verdade, uma grande sorte. Eu acho que, eu sempre falo, é necessário para qualquer artista, né, ele naturalmente ter o seu talento, né, mas também estar no lugar certo e na hora certa. E, de uma certa forma, isso aconteceu com o Bikini. O Bikini existe graças a duas pessoas. Um é o Carlos Beni, que foi baterista do Kid de Abelha, infelizmente já nos deixou. Mas o Carlos Beni, ele ouviu nossas primeiras fitas e falou assim, pô, essas músicas são legais, vocês podiam lançar essas músicas para tocar na rádio e tal. E a gente falou, não, por quê? Não sei o quê, tal. E ele insistiu muito. E a segunda pessoa foi o Herbert Viana, né, que se dispôs a tocar guitarra exatamente dessa música Tédio. Nós não tínhamos sequer um guitarrista. E ele tocou aquela frase que responde a cada frase minha interna, sabe? E esses dias em que horas dizem nada. E você nem troca o pijama, preferia estar na... Então, tudo isso foi justamente o talento do Herbert, que também fez com que Tédio ganhasse uma projeção nacional. No meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Já tentei de tudo. E Tédio, como você falou, foi o primeiro grande sucesso, mas aí vieram vários, né? E eu acho que a mais tocada pode-se dizer que é Vento Ventania, obviamente. Mas quais as músicas assim que não podem faltar nos shows? Claro que são várias, né? Imagino, mas assim, aquelas que vocês falam, não, a gente tem que tocar. Olha, hoje em dia, a gente toca Tédio e todo mundo conhece. Zé Ninguém é um outro ponto alto do show. Vento Ventania, né? Essas três canções, elas são muito, muito importantes e impactantes para um show do Bikini. Mas Dani é uma canção muito, muito tocada. Dane-se o filme, a história é um ator. Dane-se se abrir, De Niro, Monroe. Dane-se Figo, Ronaldo, Zidane. Dane-se tudo que não tiver Dani. Só penso nela, quem é o nome dela. Vou puxar a sardinha pro meu lado, como você falou, Dani, né? Como é que foi a história dessa música? Bom, essa letra nasce do encontro do Coelho, guitarrista, com o Mano Góes, que é o baixista do Jamil. Os dois saíram para um bar no Rio de Janeiro e aí eles falam assim, vamos compor uma música, né? A partir do quê? Não sei, deixa eu ver. Aí a menina que levou eles à mesa, né? Ele falou assim, qual é o seu nome? Ela, Dani. E aí eles começam a escrever a letra, né? Dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, realmente estava muito tarde. Dane-se a capa, falta o encarte, porque eles estavam falando da capa do novo disco do Jamil, né? Aí fala-se, Dane-se Caprio, De Niro e Monroe. Eles estavam falando sobre Robert De Niro, sobre Caprio, e ela estava com a camiseta da Marilyn Monroe, entendeu? Dane-se Figo, Ronaldo Zidane. Era o ataque dos sonhos do Real Madrid naquele momento. Aí o Coelho me mostrou, botei o fone para ouvir, dane-se a hora, se é cedo, se é tarde, dane-se a capa, a foto, o encarte. Eu falei, cara, que sacada. Foi a nossa primeira canção, assim, acho que uma das primeiras canções autorais fortes do século XXI. Só penso nela, quem é o nome dela. É Daniela, mas só penso nela, quem é o nome dela. Qual que é o segredo aí do sucesso? Porque tantos anos e vocês continuam aí firmes e fortes. A longevidade de uma banda se dá primeiro pelo trabalho que ela faz. O Bikini tem essa coisa, tem orgulho do passado, mas olha o tempo todo para o futuro. Assim, para você ter uma ideia, em 2013, né, quer dizer, a gente já poderia estar vivendo com os louros de tudo que a gente já tinha conseguido. E em 2013, uma canção nossa foi indicada para o Grammy Latino, que foi Roda Gigante. Quero aprender a amar, pra fazer as pazes, até a noite chegar. Já a banda, a união da banda, se dá
talvez pelo fato de que a gente, mesmo com as nossas diferenças, e elas naturalmente ocorrem, eu acho que tem um ponto que é fundamental. Nós pactuamos desde o começo que todas as canções seriam de nossa autoria, né? Não importando se era de um ou de dois, todos assinam e recebem por isso. E segundo, o fato de que em todas as nossas discussões a gente colocar algo acima de nós, que é a banda. Eu já sei o que os meus lábios vão querer quando eu te encontrar, molhados de prazer, vão querer beijar, e que na vida não se cansa de se apresentar, por ser lugar comum, deixamos de extravasar, de demonstrar. E falando agora dos projetos novos, né, que você até citou aí, tem o Vou Te Levar Comigo, que tem parcerias inusitadas aí. Explica pra gente como é que foi pensado esse projeto. Em 2018 ou 2019, não me lembro agora direitinho, mas nós fomos tocar em São Paulo e nós recebemos uma ligação da dupla Matheus e Cauã. E aí eles falaram assim, não, cara, nós somos fãs do Biquíni, e a gente ficou muito honrado com isso. E aí então a gente fez um convite para eles, falou assim, cara, vocês gostam tanto do Biquíni, que tal assim, a gente cantasse uma música do Biquíni com a participação de vocês? Nossa, que legal! Pode escolher a música? Eu falei, claro. Eu creio que eles iam falar Vento Ventania, eles falaram, pô, quanto tempo demora um mês? Eu falei, pô, que legal, quanto tempo demora um mês? Uma linda canção mesmo e tal. Gravamos com eles, ficou lindo. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. E dali veio a ideia de chamar sempre pessoas inusitadas. Chamamos o Péricles, chamamos o Fagner, com a participação do Fala Mansa. E em cada um resultado sempre diferente, um resultado sempre muito legal. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. E, assim, os próximos convidados, depois desse que a gente falou, vai ser Guilherme Arantes, vai ser... vamos fazer também uma gravação com o Sidney Magal, entendeu? Então, assim, é sempre uma surpresa bem legal para quem está, né, aguardando aqui. Tem outros ainda para vir. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo, né, para Brasília. E vamos fechar, dar uma palhinha aí pra gente, com alguma música que já esteja na cabeça. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva, para lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar no surgir de tiros, nos revoados e de moinhos. Vento, ventania, quero soltar pra você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas dos filhos, mandar meus beijos pelo mar. Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Muito bom. Obrigado, Dani. Me leve, mas não me faça voltar. Eu fico por aqui, mas você pode seguir com a gente nas redes sociais. Que seu ano de 2025 seja incrível. Continue ligadinho na TV Câmara Distrital. Até o nosso próximo encontro. Tchau!